Artigo 24 da lei cerimonial e dos ritos cristãos. Dentro da nossa divisão, a gente vai ver aqui que fala-se da eclesiologia ainda. Falta mais 2 artigos que nós vamos finalizar falando sobre o batismo e a ceia. A gente vai falar no finalzinho somente sobre os 2. E aí falta somente os 2 últimos que se referem à doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Vamos logo para o texto do nosso artigo, que ele é bem simples, direto, objetivo e taxativo. Ele diz o seguinte: os ritos judaicos, divinamente instruídos pelo ministério de Moisés, eram sombras de bens vindouros e cessaram quando os mesmos bens vieram. Primeira parte do artigo, ele diz quais são os ritos judaicos e o que eles são, ou o que eles deixaram de ser. E a segunda parte fala dos ritos cristãos, que são somente 2, o batismo d'água e a ceia do Senhor. Vamos trabalhar a primeira parte desse artigo falando aí sobre esses ritos judaicos, que a gente costumeiramente fala da lei cerimonial, né? A título de introdução, eu queria fazer a seguinte pergunta, e queria saber quem pode participar para a gente começar aqui meditando. Tudo o que o Antigo Testamento ordena, eu devo obedecer? Irmãos, perceba só, a gente tem que tomar cuidado com algumas afirmações distorcidas que algumas pessoas têm, do tipo seguinte: olha, o Antigo Testamento ele já encerrou, tanto é que o nome é antigo. Alguns chamam Velho Testamento. Eu nem gosto muito dessa expressão Velho Testamento, apesar de que eu respeito, porque nas traduções antigas de Almeida vinha Velho Testamento, mas eu gosto mais de antigo, que se remete ao tempo no qual os fatos aconteceram e foram escritos. Porque velho meio que dá a impressão de que já caducou, né? Já foi-se o seu tempo. E na verdade, o Antigo Testamento não foi-se o seu tempo. Ele é divinamente inspirado, como o Juliano já falou, e a gente tem que fugir desse tipo de afirmação que, por incrível que pareça, vários evangélicos, no nosso tempo atual, costumam afirmar. Às vezes, nas entrelinhas, eles dizem o seguinte: não, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Bem, a Bíblia, ela é só Novo Testamento? Claro que não, meus irmãos, claro que não. Então, muita gente diz o seguinte: olha, Antigo Testamento já foi, agora estamos na época da graça. A época da graça, só para fazer uma afirmação logo direta, ela é a época do Antigo Testamento, a época do Novo. A nossa época sempre foi por graça. A graça nunca deixou de existir. Deus nunca deixou de se manifestar com graça. Ele se revelou com graça, salvou por graça, salva por graça e salvará por graça, sempre. Então, nós não estamos na época da graça. Sempre houve a época da graça. Porque se não fosse a graça de Deus, ninguém, pela obediência à lei, seria salvo, porque a gente já sabe que ninguém consegue obedecer à lei 100%. A lei só faz apontar o nosso pecado. Então, temos que fugir desse tipo de afirmação que alguns cristãos da nossa época costumam dizer, certo? Primeira coisa. De uns 20 anos para cá, é importante a gente estudar esse assunto. Por quê? Porque de uns 20 anos para cá, tem crescido muito um retorno no meio evangélico brasileiro aos ritos judaicos. Porque a gente tem que entender, o Antigo Testamento, ele tem a sua finalidade, óbvio, assim como o Novo, mas no Antigo Testamento tem muitos ritos e cerimônias. E esses ritos judaicos, que inclusive alguns a gente vê no próprio Novo Testamento, especialmente esses ritos judaicos carregados de um simbolismo muito forte, tem ganhado assim vários adeptos no sentido de trazer esses simbolismos para nossas épocas,
para a nossa contemporaneidade aqui. Então, o grande problema, eu acredito que, principalmente no brasileiro, mas é um problema do ser humano, é porque nós somos seres que gostamos muito daquilo que nós vemos e daquilo que nós tocamos. Então, principalmente o brasileiro, ele é muito sincretista, ele sempre precisa de uma coisa para ele pegar, para ele poder solidificar, alicerçar a sua fé. Eu me lembro na época que eu era católico romano, e eu tinha um crucifixo, e eu tinha os meus próprios amuletos, e eu achava que, principalmente quando eu ia fazer prova na escola, eu levava um desses amuletos comigo, assim, achando que, pelo fato de eu materializar a minha fé, talvez em algum objeto, eu iria alcançar alguma coisa. Isso é bem típico do brasileiro, quando se refere à fé. E esse retorno que tem acontecido de maneira mais intensa de 20 anos para cá, aqui no Brasil, desses rituais judaicos para serem inseridos no meio evangélico brasileiro, é algo que tem se tornado muito comum. Então, não é raro a gente ver igrejas que entram no meio do culto, os irmãos fiquem todos em pé, agora vai entrar a Arca da Aliança, e entra várias pessoas lá de trás, segurando a Arca da Aliança, e os irmãos glorificando a Deus e entrando nesses objetos que faziam parte da cultura dos hebreus, que foram ensinados por Moisés. Depois os judeus herdaram essa cultura. Então, não só isso, mas vários simbolismos são colocados como se fossem para serem executados hoje. E a nossa doutrina congregacional, veja, isso aqui o Dr. Cali escreveu ali em 1860, 1870, ali a gente tinha os 28 artigos como uma primeira confissão de fé para a igreja, e já tinha sido alertado para a igreja de qual seria o lugar desses ritos judaicos na vida da igreja, no caso congregacional ali brasileira. Então, daí essa grande importância de nós estudarmos esse tema aqui do artigo 24. Mas aí a gente fala de ritos judaicos. Quais são os ritos judaicos? Eu queria assim citar em 4 grandes grupos, depois a gente vai detalhando um pouco, para a gente ter ideia daquilo que era para lá, para eles, e o que é que pode ser para nós ou não. Vamos tentar didaticamente ver isso, né? Primeiro grupo são o grupo dos sacrifícios, o grupo depois da consagração de pessoas, dias sagrados e também locais e objetos santos. A gente vai ver sobre esses ritos judaicos, e alguns estudiosos fazem essa diferenciação nas divisões, e é bom para a gente aprender, porque a gente vai conseguir identificar e talvez fazer uma análise logo de cara se isso está no meio da nossa seara, ou se talvez o nosso coração entenda que algum ritual desse seja para os nossos dias atuais. Então, o objetivo nosso hoje é entender quais são os ensinamentos e as ordenanças do Antigo Testamento que já foram cumpridas e que não precisa mais nós obedecermos ou cumprirmos enquanto cristãos da nossa época, certo? E a gente tem que entender que, mesmo que já tenham sido cumpridas, não vão invalidar o fato delas existirem ou não. A gente vai entender isso para que a gente não possa particionar a nossa Bíblia e dizer o seguinte: olha, o pastor falou na doutrina de que essa parte aqui já foi cumprida, então nunca mais nem vou ler essa parte aqui, porque já foi cumprida. Não. É necessário que inclusive nós estudemos aquilo. Por quê? Porque quando nós vamos estudar na Bíblia a concretização daquilo que antes era um apontamento, a gente precisa do Antigo Testamento sempre para se apoiar. Eu participei há muitos anos atrás de um congresso de jovens e adolescentes que aconteceu lá no SESI, em Campina Grande, da nossa denominação congregacional. E eu me lembro que na época foi chamada uma pastora para poder trazer uma mensagem para os jovens, e uma mensagem muito boa que ela trouxe, mas em um determinado momento da sua reflexão, ela disse que o Novo Testamento sim era mais importante do que o Antigo Testamento. Ela colocou os dois assim numa balança e disse que o Novo Testamento tinha mais importância do que o Antigo. Irmãos, jamais alguém pode fazer esse tipo de afirmação.
Porque nós só entendemos o Novo Testamento por causa do Antigo. É algo lógico. Como eu posso dizer que o Novo é mais importante? Não, porque o Novo explica muita coisa do Antigo, mas tem coisa do Antigo que também explica algumas coisas do Novo. A Bíblia, irmãos, ela é o conjunto destes 66 livros. E a gente não pode tirar nada desse conjunto que já está fechado, completo. Ou seja, o Novo e o Antigo Testamento, eles são a palavra de Deus. Então, vamos aqui rapidamente citar aqui e talvez trazer algumas pontuações desses grupos aqui. E aí depois a gente vai fechar com o nosso artigo congregacional. Primeiro grupo é o grupo dos sacrifícios. Os sacrifícios, veja só, a gente tem aí primeiro os holocaustos ou oferendas. Tem os textos bíblicos, a gente não vai ler a maioria, mas eu vou só citar aqui. Na verdade, a gente não sabe, em relação aos sacrifícios em si, a gente não sabe a origem completa de quando surgiu. Mas é possível que Deus já tenha instituído o sacrifício já desde o primeiro pecado, né? Por quê? Porque Adão, e nós vemos isso no relato do Gênesis, quando ele pecou, Deus já fez o primeiro sacrifício, que um animal teve que ser sacrificado, para que fossem feitas as vestes de Adão, que foi ali de couro de animal, ali em Gênesis capítulo 3. Então, já começa por aí, já indícios de que para ajudar pessoas, por conta do pecado, para remir pessoas, sempre foi necessário um sacrifício de algum tipo de coisa. Então, Abel, ele dava a oferta do seu rebanho, ali, a gordura do seu rebanho. Tanto é que a oferta de Abel provocou inveja em Caim, e nós sabemos bem da história, houve ali aquele homicídio, ali entre irmãos. Nós vemos ali também no Gênesis, Noé, ele levantou um altar e ofereceu holocaustos. O texto inclusive diz que ele fez isso com aves limpas, o texto lá do Gênesis. Os patriarcas, nós vemos eles oferecendo sacrifícios. O próprio relato de Moisés, que foi o primeiro livro da Bíblia escrito, que foi o livro de Jó. Jó já oferecia sacrifícios, e a gente vê que isso é coisa muito antiga, antes inclusive da lei de Moisés. Então, tudo leva a crer que o próprio Deus foi que já havia ordenado e orientado o povo para realizar sacrifícios, para aplacar a ira dele. Porque lembre-se, Deus, a gente costuma entender Deus como um Deus bom, misericordioso, gracioso, e de fato Deus é tudo isso, mas Deus também ele é justo, e a sua justiça tem que ser executada sobre o pecado. Então, como é que o homem pecador vai se relacionar com um Deus que é 100% santo? Deus é justo, ele não compactua com o pecado. Então, tem que ter algum tipo de remissão. Então, os sacrifícios, eles eram utilizados para aplacar, diminuir a ira de Deus sobre o pecado do povo. Sempre foi assim. E aí a gente vê, aí pós Moisés, que tem a instituição da lei, propriamente dita, é que a gente vai ver aí essa divisão de maneira mais explícita. Então, Êxodo capítulo 29, do verso 38 ao 42, vai falar sobre isso. Levítico capítulo 1, e também não sei quantos aqui já estudaram de maneira mais intensa o Pentateuco, mas o livro do Levítico é vamos dizer, essa regra gigante de procedimentos, principalmente daquilo que iria acontecer na vida do templo da igreja ali no tabernáculo, sobre como deveria entrar, qual a roupa, o que é que tinha que fazer antes, o que é que tinha que fazer depois. É uma lista de regras gigante, que Deus havia determinado isso através de Moisés, para que o povo entendesse qual seria o procedimento para poder ter a ira do Senhor aplacada sobre os pecados ali do povo de Israel. Então, os holocaustos, oferendas, a gente vê nesses textos, geralmente, eu até coloquei que deviam ser queimados, porque no holocausto os animais eram mortos, né? Sangue derramado, sangue ou seria aspergido em algum local, e a oferta seria uma parte da oferta ali queimada. Os animais fazia parte do gado, também os cordeiros eram assim, entre outros animais, né? Na verdade,
a gordura era queimada, inclusive o próprio Deus disse que, dependendo da oferta, isso soaria como um aroma suave às narinas de Deus. Eu até conheci um irmão que ele gostava muito de churrasco, eu também gosto, e ele dizia o seguinte, né, quando pegava aquela picanha na grelha e aquela gordura começava a queimar e subia aquele cheiro, aí ele dizia o seguinte: tá vendo aí, ó? É por isso que Deus, ele gostava do sacrifício de carne, porque olha que cheiro gostoso dessa gordura. Ele tinha essa brincadeira, mas na verdade não tem a ver com o cheiro da carne em si, que nós gostamos, da gordura queimada, mas tem a ver com a oferta que sairia do procedimento correto que Deus instituíra para o povo fazer, para que o Senhor pudesse se relacionar, mesmo que de maneira limitada, com o ser humano. E a gente vai entender por que é limitada. O segundo tipo de sacrifício eram as ofertas de manjares. Levítico 2 e Levítico 6 também vai falar sobre isso. Aí tem bolo com farinha, azeite, incenso. Essas eram as promessas de obediência a Deus que o povo teria que fazer. Esses bolos aí eram sem fermento, tudo tinha um simbolismo que Deus havia ali dedicado. As espigas eram oferecidas, os grãos também eram queimados ali no altar. Então essas eram ofertas de manjares. Também tinha os sacrifícios pacíficos. Esses sacrifícios, eles queimavam a gordura dos animais, mas deixavam a carne para os sacerdotes e o povo comer. Então eram sacrifícios pacíficos porque o animal não era colocado no holocausto por completo, ali no altar para ser queimado, era só uma parte. Tanto é que a gente até vê isso, uma falha no cumprimento dessa lei no meio do povo, não no meio do povo, né, mas pelos filhos do sacerdote Eli, lá em 1 Samuel capítulo 2, quando os filhos de Eli, até o próprio Deus disse que eles eram filhos do sacerdote, mas eles eram como filhos de Belial, porque eles eram desobedientes e estavam distantes de Deus, apesar de ter esse título. E eles, ao invés de deixar a gordura para o sacrifício que o povo iria trazer, eles pegavam tudo e comiam esse sacrifício, que era para o Senhor, mas eles descumpriam a lei, né? Além de outras coisas que os filhos de Eli fizeram de errado. Então esses eram os sacrifícios pacíficos. Também temos as ofertas que eram colocadas ali pelo pecado mesmo que o povo tinha. Pecados específicos pelos sacerdotes. A gente vê isso no capítulo 4 ao capítulo 6 de Levítico. Quando o sacerdote pecava, o que é que deveria ser feito? Quando os príncipes, os reis, a congregação, ou então quando o povo pecasse de alguma coisa específica, poderia apresentar esses sacrifícios individualizados. E também temos os sacrifícios extraordinários. Extraordinário é que foge do cotidiano, foge do normal. Então, Levítico 8, 9, 12, 13, 14, 23. As exceções eram colocadas aqui, e era aí quando tinha consagração de sacerdotes, purificação das mulheres, os leprosos, algumas festas, alguns motivos específicos que aconteciam, e também tinha que ter sacrifício. Então, perceba, vejam que tudo isso aqui fazia parte do cerimonial de Israel para que eles pudessem chegar até Deus, ou para pedir algo a Deus, ou então para pedir que a ira de Deus fosse aplacada sobre a vida deles, ou então às vezes para festejar algumas ocasiões que eles tinham de agradecimento. Ou seja, o acesso desse cerimonial era o segredo de todos os ritos. Ou seja, o povo precisava chegar até Deus, mas não podia chegar por eles mesmos, tinha que chegar com algum tipo de sacrifício. Então o objetivo dos ritos judaicos aqui, nesse primeiro grupo, era esse, que precisamos chegar até Deus. Como? Aí Deus disse como é que deveria chegar, certo? O segundo grupo é o grupo da consagração de pessoas. Aí a gente tem vários tipos de consagração de pessoas. Primeiro, os primogênitos. Antes da gente entrar nesses primogênitos aqui, eu queria falar uma coisa. Não vamos entender essa consagração de pessoas com o fato de que
todos nós devemos ser consagrados a Deus, todos nós devemos ser dedicados ao Senhor. Não, porque nesse sentido de consagrar pessoas, isso aí é uma ordenança que todos nós temos, a Bíblia toda fala sobre isso. A questão aqui são as cerimônias específicas que para chegar até Deus era necessário que tinha que ter um ritual para que pudesse chegar até Deus através desse tipo de consagração específica. Então, a consagração dos primogênitos, que era o memorial de dedicação que eles tinham em memória da libertação dos primogênitos lá no Egito. E também há quem diga que a própria consagração dos primogênitos através da circuncisão também se enquadraria aqui nessa consagração de pessoas. Então, consagrar os filhos, homens primogênitos, com a circuncisão, ou então por conta do memorial de dedicação que houve da libertação dos primogênitos lá do Egito. Então, tinha uma cerimônia, um ritual para poder chegar até Deus e fazer essa cerimônia, certo? O outro grupo é a purificação. Levítico 12 a 15 fala sobre isso. Era a mulher depois do parto, que tinha que ter um ritual para ela se purificar. Os leprosos também, quando eles porventura fossem curados, tinham um ritual de purificação. A mulher depois do seu período do ciclo menstrual tinha que também fazer essa cerimônia para poder se purificar e chegar até Deus. E também o que é que o homem deveria fazer para poder ter relações com a sua mulher depois desse período. Então, essas regras eram regras de purificação que Deus já havia instituído em várias situações para a purificação. Depois a gente tem aí os sacerdotes e levitas, nesses capítulos do Levítico, e aqui eram como oferecer os sacrifícios, como consagrar os sacerdotes, como consagrar os levitas, e também como eles deveriam comer as carnes dos animais que eram dedicados ao Senhor. Tinha a regra do sacrifício para quem oferecia, e também tinha a regra dos sacerdotes e levitas, como é que eles deveriam comer a parte que lhes cabia desse tipo de oferta. Aí também tem a consagração de pessoas para evitar a contaminação. As pessoas se consagravam evitando contaminação através de consumo de carnes de animais que não eram permitidos por Deus. Então, animais imundos, como na cultura judaica, porco, animais de unhas fendidas, águia, falcão, cegonha, morcego, abutre. Tem toda essa listagem nesses capítulos, né? O texugo, o coelho, rato, lagartixa, crocodilo, lagarto, camaleão, até os peixes sem escamas são citados aqui, barbatanas, sem barbatanas, que dá a entender que são os crustáceos. Então, Deus, ele pegou essas classes de animais e ordenou ao povo que não consumissem, porque poderiam se contaminar dentro dessa consagração, dedicação que eles teriam que ter a Deus. Muito se discute hoje, né? Eu conheço vários cristãos que dizem o seguinte: hoje eu não como galinha, aqui no Nordeste é muito forte, né? Galinha de cabidela, aquela galinha com aquele molho do sangue da galinha. Não, porque a Bíblia diz que a vida do sangue está na carne ali, ó. A vida da carne está no sangue, então eu não posso consumir. Ou então muitas pessoas que não gostam de comer carne de porco, porque lá no Antigo Testamento as pessoas eram proibidas de comer a carne de porco, e aí vão fazer a ligação com o espiritual. Olha, foi Deus que mandou, eu não posso fazer isso. Meus irmãos, a situação é muito diferente. Inclusive nós vamos ver aqui na frente que essas ordenanças de Deus relacionadas à alimentação tinham, claro, um objetivo para questão de saúde, porque era muito diferente um porco daquela época e um porco que a gente compra hoje no açougue, que passou por mecanismos de vigilância sanitária, um cuidado. É muito diferente daquela época. Então, a própria medicina não tinha esse avanço que nós temos hoje. Claro que Deus, na sua soberania, Ele colocou várias classes de animais que o povo não poderia comer. Isso ajudou a propagação do povo, isso é fato. Mas, entenda, isso era algo
que se relacionava aos rituais judaicos de dedicação e consagração dessas pessoas a Deus. E aí, ficou para lá ou é para a gente hoje? Lá na frente a gente vai saber, certo? 5. Também relacionamentos não permitidos. Deus, ele proibiu vários relacionamentos. E aí a gente vê lá em Levítico 18, casamentos ilícitos, mesmo que fosse com adultério, sem adultério, mas tinha algumas ordenanças de Deus que ele disse, não case. Incestos, em Levítico 18 também que fala, né? Casar com pai, casar com mãe, casar com avó, casar com filho, casar com neto, nora. Então o princípio que inclusive tinha aqui era das nações pagãs, que em Levítico 18, 2 diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhe, eu sou o Senhor vosso Deus, e não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, e nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, e nem andarei nos seus estatutos. O povo estava vivendo de acordo com as regras das nações pagãs. E agora, Deus, ele começa a regrar a vida do povo, dizendo assim, vocês não podem viver igual a eles. E aí, vem essas regras de que as pessoas teriam que se dedicar ao Senhor e evitar diversos relacionamentos. Então, o próprio capítulo 18 vai falar que não podem ter relacionamentos, inclusive baseado em fantasias sexuais, que os homens queriam ter relações com várias mulheres. A gente vê no período dos reis de Israel, os reis tendo várias esposas. Salomão é o campeão de todos eles, 700 mulheres, 300 concubinas. E a gente sabe, né, o fim de Salomão, morreu desobedecendo a Deus, apesar de Deus ter concedido muita sabedoria, mas exatamente por conta do envolvimento com várias mulheres, e que levou ele a, inclusive, construir templos de adoração a falsos ídolos dessas nações pagãs, porque Deus, ele sempre determinou que seria um homem com uma mulher. O que passar disso não é a vontade de Deus. E se o homem insistir em ir por esse caminho, ele vai sofrer consequências, como todos que nós vemos na Escritura. O próprio rei Davi, esse homem segundo o coração de Deus, por conta também de envolvimento com várias mulheres, teve diversos problemas. Então a vontade de Deus é essa, está escrito aqui na Escritura. E a gente pode até agora fazer a pergunta que Juliana comentou aqui no início. Peraí, se está nas leis cerimoniais para a dedicação de pessoas, dizendo que não pode se relacionar, e se já se cumpriu tudo, então hoje a gente pode. Só que existe uma regra de interpretação da Escritura que, se você não sabe, você tem que aprender hoje. Aquilo que o Antigo Testamento ele ordena e que o Novo Testamento diz que não é mais para fazer, aí a gente não faz. Por quê? Porque a regra de interpretação diz que a Bíblia é um conjunto, é um todo. Então, se lá no Novo Testamento diz que aquilo já passou, então a gente não precisa mais fazer. Mas se o Novo Testamento diz que tem que fazer, aí a gente faz. Então, condenação de relacionamentos por poligamia, condenação de relacionamentos homoafetivos, zoofilia, que é relacionamentos de homens com animais, e tem muita gente que faz, inclusive. Vez ou outra a gente tem uma reportagem dessa aí no sertão aqui da Paraíba, que aparece um homem que teve relacionamento com uma cabra, com a vaca, já teve até casos desse tipo, né? Depois vai para o hospital, é um negócio terrível, é a zoofilia, isso é condenado, inclusive no Novo Testamento. Então, esse tipo de procedimento que a gente vê no Antigo Testamento, mas que tem ênfase e ratificação no Novo, permanece para os dias de hoje. Mas quando lá diz que já cessou, e a gente vai ver o motivo pelo qual cessou, é claro que não é mais para a gente fazer, certo? Então, apesar de fazer várias coisas aqui das leis cerimoniais, alguns desses itens continuam para hoje, porque o que era sombra e que se cumpriu em Cristo,
cessou. Mas aquilo que era, talvez, apontava para o acesso a Deus, mas se desdobrava em ordenanças da vida prática da igreja, e que os próprios autores inspirados no Novo Testamento disseram que continuava, então fica até hoje para nós, certo? Dias sagrados, aqui a gente vai só citar, que são muitos. A gente tem aí a guarda do sábado, a Páscoa, as primícias. Então eram grandes festas que o povo de Israel, ele comemorava. Pentecostes, festa das semanas, festa dos tabernáculos, festa das trombetas, dia da expiação. Então a lei obrigava isso como parte de um cerimonial, cumprir todas essas datas. Também temos aí o grupo dos locais e objetos santos. Então o tabernáculo era santo, a arca santa, altares que se montavam eram santos, o véu, o candelabro, vestes, objetos. Então, Êxodo capítulo 25 ao capítulo 30, a gente vê a determinação de todas essas regras aí relacionadas ao tabernáculo. Quais são, veja só, irmãos, em relação à questão de locais e objetos santos, eu queria só fazer um pequeno comentário. Hoje muitas igrejas ainda promovem estas práticas cerimoniais que existiam no tabernáculo, promovem hoje no meio da igreja. Então, tem várias igrejas hoje que os pastores são chamados para ir na casa dos irmãos, para consagrar a casa. Aí o pastor vai, toca nas paredes da casa, toca na porta da casa, e aí leva óleo, unge a casa com óleo da pessoa, unge também na igreja, unge um banco desse de madeira, unge essa mesa, unge uma toalha, unge instrumentos musicais, porque tudo isso aí seria consagrado ao Senhor. Tem igrejas também que demarcam territórios, impondo as mãos. A gente até já falou sobre isso na questão da música, né? Decretando e dizendo isso aqui é do Senhor, e faz tipo um cerimonial que existia na época do Antigo Testamento, nessas regras de Êxodo 25 a 30, falando do tabernáculo, e traz para os dias atuais e diz que é porque está na palavra do Senhor e tem que fazer. Um dos exemplos mais bizarros que eu já vi em relação a isso foi uma igreja aqui na Paraíba, que eu conheço, que aqui no interior pegou a urina dos fiéis, colocou em garrafas PET e saiu demarcando em um terreno que a igreja queria que eles tivessem. E aí, demarcando o território com urina dos fiéis. Irmãos, entenda só, esses rituais que existiam de consagração de objetos e de local, eram rituais que aconteciam para o tabernáculo de Moisés, futuramente para o templo. Hoje nós estamos aqui reunidos nesse templo, e não significa dizer que esse templo aqui é sagrado nos moldes do que era o tabernáculo. E a gente tem que entender isso, inclusive baseado na própria cosmovisão dos autores do Novo Testamento. O próprio apóstolo Pedro, ele disse, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A nossa reunião, quando nós estamos aqui juntos, ela é santa, ela é sagrada. Por isso que precisamos ter reverência quando estamos juntos na presença de Deus. Mas essa igreja aqui, o local em si, ele não é nos moldes do tabernáculo, em que se alguém estiver em pecado, por exemplo, e subir aqui no altar, tanto é que a gente tem até essa cultura evangélica, né, que modela o altar com vários patamares, né, como se fosse o santo, o lugar santo, e depois o santo dos santos. Geralmente as igrejas mais antigas, elas têm isso. Elas reproduzem o que existia no tabernáculo de Moisés. E aquela parte de cima ali, nem todo mundo pode chegar ali, somente os pastores, somente os consagrados. Algumas mulheres em determinadas igrejas só podem chegar nessa parte de baixo, né? Um descrente, se for ter uma oportunidade, não pode subir nesse patamar. Então reproduz tudo o que existia no tabernáculo dentro da igreja. Irmãos, isso não existe. Porque tudo no tabernáculo era o quê? Era uma sombra do que viria. Era uma sombra, como diz o nosso artigo congregacional. Se era uma sombra, quando aquilo que era para vir chegou, a sombra deixa de existir. Se tudo no tabernáculo era para o povo ter acesso a Deus, se chega Jesus e cumpre todas essas leis, então aquilo que era sombra para o povo se relacionar com Deus não deixa
deixa de existir. É simples a lógica, e nós vemos isso em vários textos da Bíblia, né? Tanto é que no próprio capítulo 10 de Hebreus, que nós lemos no início, e nas cartas de Paulo a gente vai ver isso. O artigo diz que os ritos judaicos divinamente instruídos pelo ministério de Moisés eram sombras de bens vindouros e cessaram quando os mesmos bens vieram. O artigo é muito simples. E aí, como eu falei, se eram sombras, acabaram quando os bens chegaram. Hebreus 10 que nós lemos, só queria destacar essas palavras: sombra dos bens vindouros. Tudo isso, a lei, ela tem essa sombra dos bens vindouros. E aí, o versículo 12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, Jesus, ele é a imagem real. Tudo apontava para ele. Um outro texto, que era na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, ele diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E olha o que é que Jesus fez: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de quê? Ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu uma parte? Não, ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém vos julgue. Veja que o contexto que Paulo fala é exatamente dessas leis cerimoniais, que o povo estava, mesmo convertidos, amarrados a essas leis. E ele diz, no versículo 16: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de quem, irmãos? É de Cristo. Ou seja, tudo se cumpriu em Cristo. Isso era a heresia que existia lá em Colossos, e que também nós estamos estudando aos domingos na série aos Gálatas, que também existia lá, só que aos Gálatas era questão, pelo menos específica da circuncisão. Mas aqui na igreja de Colossos era um barril com um monte de coisas. O pessoal estava obrigando os cristãos convertidos a participar das festas, da lua nova, guardar o sábado ainda para poder ser salvo, e por aí vai. Então eles não tinham entendido ainda a imagem real de tudo aquilo que já tinha visto, que tinha vindo na pessoa de Cristo, e o que era a sombra que somente apontava para frente. E aí, irmãos, a gente entende que os crentes do passado, eles não tinham material na revelação progressiva de Deus para aquilo da forma que nós temos hoje. Hoje, graças a Deus, nós temos a Escritura completa, e aí nós podemos entender perfeitamente o que é que os autores do Antigo Testamento diziam e o que é que o do Novo Testamento nos dizem. Então, por que essas coisas eram sombras? Essas coisas eram sombras porque, veja só, aqui nessa ilustração tem a cruz de Cristo, e dentro daqueles 4 grupos, os sacrifícios, primeiro, por que os sacrifícios eram sombra? Porque na cruz, a oferta que se relacionava ao sacrifício é Cristo, e os sacerdotes que apresentavam a oferta também é Cristo, que ele tanto é a oferta como ele é o sumo sacerdote. A gente vê isso em Hebreus capítulo 9. E em Efésios capítulo 5 também vemos isso. A consagração de pessoas com a circuncisão, purificação, contaminação, os procedimentos, tudo isso fazia parte da incapacidade do homem em cumprir os ritos. Então, por isso também apontava para Cristo. Por quê? Porque Cristo cumpriu tudo isso em relação à dedicação. Todos os itens, se você for olhar em todos os textos que foram citados, Cristo cumpriu todos eles. Então, também foi cumprido na cruz. Tito capítulo 3, verso 4 diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador Jesus, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, versículo 6 diz que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que nós, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, Cristo cumpriu tudo isso na cruz. Dias sagrados, o simbolismo de todas as festas apontavam para essa redenção em Cristo.
Tanto é que cada festa tinha um significado que sempre apontava para um futuro, que Deus viria e redimiria o povo de tudo. Como Jesus veio, não existe mais necessidade. É claro, irmãos, que comemorações, elas podem ser realizadas, claro, sim, mas não com o caráter que o povo de Israel fazia, que era o caráter cerimonial e taxativo, inclusive com consequências ou até mesmo maldições se você não realizasse. Então não é obrigatório jamais fazer aquelas cerimônias que os judeus desenvolviam. E os locais, objetos santos também, tudo relacionado ao templo e à simbologia das ofertas a Deus, mesmo que sejam ofertas físicas ou não, apontavam para o mediador. O povo só fazia tudo aquilo ali, a dedicação no templo e aquela purificação toda para poder nos rituais, porque não tinham acesso a Deus. Mas lembre-se do que diz no Evangelho. Quando Jesus ele morreu na cruz, o que é que aconteceu? O véu do templo, que era exatamente a reprodução do que existia no tabernáculo, ali era no templo de Herodes, ele se rasgou de alto a baixo, simbolizando de que agora não precisa mais de sumo sacerdote, não precisa mais de sangue de animais, não precisa mais dos rituais, sangue aspergido, nada disso. Por quê? Porque Cristo agora é a oferta perfeita e Ele é o sumo sacerdote. Através dele nós temos acesso diretamente ao trono da graça de Deus. Então nós concluímos que tudo isso aqui, tudo isso simplesmente seriam sombras, e com a cruz de Cristo nós só temos agora aquilo que Cristo nos diz no Novo Testamento que é obrigatório. Quais são esses itens obrigatórios? É o que diz a parte final do nosso artigo 24. Os ritos cristãos são somente dois: batismo com água e a ceia do Senhor. E é exatamente isso que a gente vai estudar a partir da semana que vem. Sacramentos, alguns chamam sacramentos. A Igreja Católica diz que não são só dois, são 7. Tem igrejas que não gostam de chamar de sacramentos, chamam só de ordenanças. A gente vai discutir sobre isso nos nossos próximos 2 estudos. Vamos dizer todos juntos o nosso artigo 24? Os ritos judaicos eram sombras de bens vindouros e cessaram quando os mesmos bens vieram. Os ritos cristãos são somente 2: o batismo d'água e a ceia do Senhor. Amém?